O que é que devemos esperar de 2024 em matéria de mercados? Bom, não está aqui à espera que a gente vá fazer, tal qual bola de cristal, previsões concretas para o próximo ano. Mas há uma coisa que queremos dizer. Primeiro, não invista a pensar apenas no próximo ano, invista a pensar na próxima década ou nas próximas 2 décadas. É assim que nós conseguimos criar um manancial de riqueza, tendo em conta aquilo que são os investimentos que fazemos. Contamos consigo neste programa precisamente para perceber o que é que poderá acontecer em 2024. Venha daí. O Pé de Meia é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para o ajudar a poupar, para poder investir. E a razão é muito simples. Não dá jeito nenhum chegarmos à idade da velhice sem saúde e sem dinheiro. Portanto, aquilo que poupamos hoje em dia é aquilo que vai financiar o nosso modo de vida daqui a umas dezenas de anos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, vou só recordar que o Pé de Meia é uma parceria entre o canal A Cor do Dinheiro, a Blucrau, a AppFib, Otimize e ainda tem ajuda à produção do Mel Empresas. Ora, qual é o tema do programa de hoje? Nós podíamos estar aqui com uma garrafa de champanhe para comemorar 2 coisas. Em primeiro lugar, o sucesso do programa, que de facto já é um sucesso, sobretudo devido à sua interação connosco, mas também brindar àquilo que é o sucesso que foi este ano no mercado de capitais. E é precisamente sobre isso que vamos começar o programa. O que é que devemos esperar de 2024? Vai haver mais risco do que tivemos em 2023? As perspectivas de crescimento, nomeadamente no mercado de capitais, são melhores? É isso que vamos saber hoje e contamos com o Francisco Louro, da Blucrau, e também com o Pedro Lino, da Optimize. Francisco, vou começar por ti. O que é que estás à espera para 2024? Eu sei que nós não podemos dar aqui indicações específicas e por aí adiante, mas... Fazer previsões para um ano, para mim, é uma das coisas proibidas na minha filosofia de investimento, ou na nossa filosofia de investimento. Acho que é muito complicado nós dizermos para o ano que vem o que é que vai acontecer. Temos 50% de hipóteses de cair ou subir e deixo essa parte para os feiticeiros e para as senhoras que veem a bola de cristal. Não é esse o meu ponto. Aquilo que posso dizer que penso para 2024 é aquilo que eu acho que vai acontecer, no fundo, na próxima década, e vão ser os temas que vão mexer em 2024 e para os próximos anos. Que acho que partia em três grandes temas. Primeiro, geopolítico e político, e política interna. Ou seja, esta passagem do mundo unipolar para um mundo multipolar. E mais perigoso. Por causa disso, e estas tensões militares e estes conflitos militares que temos vindo a assistir estão interconectados uns com os outros, desde Israel à Ucrânia e agora, por exemplo, à Venezuela, querendo invadir o vizinho, e provavelmente a moda parece que pegou, não é? A moda parece que pega, quando não há polícia essas modas parecem que pega, e depois isto traduz-se um bocadinho para dentro das sociedades e para os conflitos dentro dos países. Vamos ter depois eleições para o ano que vem, tanto na Rússia, que não vai contar grande coisa, mas já sabemos, mas isso pode sempre causar tensão nos Estados Unidos, obviamente com a eleição presidencial e com o fantasma do populismo a voltar aos Estados Unidos. Depois acho que outra grande tendência é o voltar da volatilidade à política monetária e à macroeconomia, ou seja, a inflação não está vencida, estamos numa fase de inversão, mas o fogo que lhe pegou continua aí, continua cá, também por causa das tensões geopolíticas. A inflação pode surpreender, e por aí também teremos volatilidade nas decisões dos bancos centrais, e acho que esse regime veio para ficar. Mas podemos dizer, política monetária, que é aquela que acaba também por afetar muito o mercado de capitais, podemos dizer que o próximo ano vai ser o ano de descida de juros, embora com alertas e de forma contida, como já deu a entender o Presidente da Reserva Federal? Se nós acreditarmos no Presidente da Reserva Federal Americana e nos participantes do comitê, do chamado FOMC, da Reserva Federal, teremos descidas de taxas para o ano que vem. O que eu digo é que estas previsões até dos bancos centrais, com tudo o que estamos a viver e com as tensões que estamos a viver, são cada vez mais difíceis de se tornarem realidade. Agora, como dizem os economistas, mantendo-se tudo constante, é normal que tenhamos descidas de taxas para o ano. Pedro,
E para vocês, quais são os desafios de 2024? O que é que podemos esperar? Temos, como já foi referido, os desafios geopolíticos, e acho que a questão das guerras e as eleições, principalmente nos Estados Unidos, acho que vai ser algo que pode marcar mais para o fim do ano. Em termos de política monetária, nós estamos à espera de uma descida dos juros não só na zona euro, mas também nos Estados Unidos. Na zona euro, provavelmente a partir de julho, mais tarde. Ou seja, não vai coincidir necessariamente com o início da descida nos Estados Unidos. Não. Até porque a inflação subiu, aliás, porque o Banco Central Europeu reagiu mais tarde do que o Federal Reserve Bank. Exatamente, e há sempre um delay, um atraso da implementação da política monetária, mas a razão pela qual achamos que os juros vão ter que baixar é por uma questão de sustentabilidade da dívida propriamente dos Estados Unidos e também da União Europeia e das famílias, porque o que nós estamos a ver com esta subida, que foi a maior dos últimos 40 ou 50 anos, é que começa a existir uma diminuição da concessão de créditos, ou seja, o volume que vai ser tratado de crédito pelas próprias instituições financeiras vai ser menor. E dificuldades nas empresas também. E dificuldades nas empresas, porque à medida que as empresas vão refinanciar toda a dívida que foi emitida nos últimos 5 anos, o custo não tem nada a ver com taxas que tínhamos de 0 ou até negativas na Europa para juros de 5% ou de 4%. Quer dizer, não é possível... Daí as falências estarem a aumentar e o próprio desemprego já começa a subir. Correto. E as pequenas... E o que é que aconteceu em 2022, quando os juros começaram a subir de uma forma violenta e um pouco no início de 2023? Foi as pequenas empresas foram completamente dizimadas e as grandes empresas até sobreviveram e até conseguiram ganhar porque eram as que tinham balanços mais sólidos, tinham liquidez e até conseguiram rentabilizar a liquidez que tinham. Ora, quando este ciclo parece que, ao inverter-se em 2024, nós esperamos até que aquelas mega capitalizações, as Microsofts, Apples, Metas, Teslas, etc., Nvidias, que até tenham uma performance relativamente às médias empresas, uma performance pior. Ou seja, não quer dizer que elas baixem, achamos que o mercado vai subir, mas provavelmente as médias, pequenas e médias empresas vão ter aqui algum fôlego, nem que seja pela perspectiva de redução dos juros. Pedro, nós vimos na semana passada, cerca de 2 semanas, quando o Fed decidiu não mexer nas taxas de juros, mas deu a entender que vai haver baixa já em 2024, assistimos a um pequeno rally do mercado de capitais. Ou seja, isto é para acentuar em 2024, sem fazer aqui futurologia a estilo Dona Branca. Sim, nós temos visto um rally fantástico no último mês e meio, quando se começou a perspectiva, quando as taxas de juros americanas atingiram os 5%, acho que foi o pânico no mercado de obrigações e foi a inversão. Nós precisamos sempre de dias de pânico para que o mercado consiga inverter. Mas esta última reunião da Reserva Federal surpreendeu-me porque são raras as vezes que os bancos centrais se comprometem. Aliás, vimos que o Banco Central Europeu disse não, nós não nos comprometemos em nada. Mas o Fed foi diferente. Foi, pelo menos comprometeu-se em... existe uma expectativa de redução de 3 níveis, ou seja, 0,75. Eu acho que aqui o mercado está à espera de quase entre 5 a 6 vezes, 6 diminuições de taxas de juros. Aliás, houve um inquérito feito pelo Bloomberg junto de investidores, estavam antes da reunião do Fed, que dizia que iam baixar 6 vezes, que foi uma coisa que me fez levar as mãos à cabeça. Pois, eu acho que provavelmente aqui o que vai diferir é a velocidade da diminuição e acho que os bancos centrais desta vez vão querer garantir que a inflação que converge para os 2% e se mantém estável. E sobretudo que não haja spikes, não volta a subir. Sim, até porque ainda temos a questão dos conflitos, podem gerar picos no gás natural, no petróleo, e isso depois tem um efeito da inflação. Por isso eu acho que esta diminuição dos juros, que pelo menos nós perspectivamos, vai ser menor do que o mercado perspectiva, mas pelo menos é uma inversão. Historicamente, quando temos a inversão da política monetária, os 5 anos seguintes são muito bons para ações e para obrigações. Francisco, se os juros começarem a baixar nos Estados Unidos no próximo ano, estás à espera de que os mercados continuem a subir? A questão não é essa. Os mercados, como dizia Warren Buffett, são no curto prazo uma máquina de votações e no longo prazo são uma balança. O mercado tem a mania de antecipar aquilo que acontece. É verdade. E como foi referido, que o mercado hoje em dia perspectiva 6, como os dois disseram, 6 descidas de taxas, quando chegarmos ao dia em que disserem que afinal são só 3, se calhar o mercado cai.
Quer dizer, por isso é que é muito difícil, por isso é que eu não faço esse tipo, ou tento não fazer esse tipo de futurologia. Eu não acredito em 6 descidas, confesso. Mas lá está, se o mercado acredita, se a percepção é essa, o mercado vive de percepções no curto prazo. No longo prazo vive de realidades. Sobe. Se depois o mercado esbarra no ano que vem, em que afinal vão só ser três descidas, para o ano que vem, que se calhar aí já estamos a falar de mais notícias. Não é? Quer dizer, tudo depende da percepção que os investidores têm e que o mercado tem. Portanto, não me arrisca absolutamente nada a dizer que se para um ano as taxas de juros descerem, o mercado vai subir. Pode ter acontecido que o mercado já subiu todo este último mês e meio em reação à perspectiva das subidas das taxas. Aquilo que eu posso dizer é que as empresas que eu analiso e as empresas que eu compro para dentro do meu fundo, ou que eu estou à espera de comprar, possam ter a vida mais facilitada porque vão pagar menos juros para o ano que vem. Apesar disso, também não me vai acontecer muito isto, porque eu tento comprar empresas cujos balanços sejam altamente saudáveis e que não sejam afetados por subidas ou descidas de taxas de juros. O Pedro dizia há bocadinho que o último mês e meio registrou realmente um rally muito grande. Isto acabou por influenciar muito aquilo que é a evolução dos fundos este ano. Tu és gestor de um fundo de ações, sentiste isso? Não? Claro que senti isso, mas nós estávamos aqui há bocado um bocadinho a dizer em off, isto também me assusta. Porque à medida que o mercado... Vamos só na música para as pessoas não ficarem a pensar que estamos a falar no vazio. A valorização do teu fundo neste momento é de 31%. 31% ao fecho de hoje. Eu recordo-me quando fizemos o programa aqui há poucas semanas estava nos 22%. Nos 22%. Portanto, isto tem a ver sobretudo com a subida do último mês e meio. É, mas sabe, há bocado estávamos aqui a falar os três, as subidas assustam-me um bocado. Então porquê? Porque aquilo que eu tento procurar são empresas com negócios de alta qualidade, balanços saudáveis, a preços atrativos. Sim. À medida que o mercado sobe, os preços ficam menos atrativos. Ou seja, tu não sabes onde é que vais investir. Onde é que eu vou buscar mais... o cesto de oportunidades diminui, não é? E isso assusta-me. Pedro, no vosso caso, como é que estão os fundos? No nosso caso, os fundos que estão mais expostos a ações estão neste momento com valorizações de 23%. Muito, mesmo assim, double digit. Não é? Sim, e mesmo os nossos fundos são todos flexíveis e o fundo que nós tínhamos 100% ações, entre novembro nós reduzimos um pouco a exposição a ações e comprámos obrigações mais longo prazo porque achámos que a componente de obrigações estava muito interessante. Por exemplo, tivemos emissões de empresas europeias a 7, 8 e 9% para os próximos 4 e 5 anos, que achamos que não se pode olhar para o lado porque são rentabilidades esperadas muito interessantes. E num portfólio diversificado achamos que faz sentido. Muitas vezes o erro é a concentração. E nos fundos de investimento, para além de termos regras de diversificação, nós não temos, por exemplo, posições acima de 5% raramente. Ou seja, temos uma diversificação elevada porque... Até uma forma de proteção. Eu já vi isto tudo. Infelizmente, às vezes acontece uma empresa ter algum tipo de problemas e o que nós não queremos é que afete o fundo. Claro que é o nosso trabalho tentar prevenir que isso não aconteça, mas o seguro morreu de velho... Há surpresas, olha o que aconteceu com a Farfetch, por exemplo. Exatamente. Toda a gente ainda usava a Farfetch e de repente houve um problema. Felizmente nós não tínhamos essa, só tivemos uma vez e foi toca e foge. E felizmente ganhámos bastante, mas sendo algo de risco, nós gostamos de mitigar o risco de forma a que também oferecer uma estabilidade aos investidores. Francisco, esta questão da mitigação do risco é muito importante. Quer dizer, não quer dizer que, apesar do cuidado que nós temos, um fundo não possa ter problemas com o investimento, nomeadamente com uma empresa, mas vocês também não tinham ações da Farfetch? Não, a Farfetch nunca foi uma empresa que sequer chegou ao meu radar. Nós gostamos de empresas que tenham cash flows positivos, que os tenham há muitos anos, que tenham dívidas, como disse há bocado, ao balanço saudável, dívida relativamente baixa. Só nestes dois fatores a Farfetch não entraria nunca no nosso fundo, porque lá está o risco que tem uma empresa que nunca apresentou resultados positivos, que foi o caso da Farfetch, se não me engano, ou pelo menos cash flows positivos, resultados positivos é outra coisa. Tem muito mais risco por causa daquilo que acontece em termos macroeconómicos, não é? Basta subir os juros, uma empresa destas tem os problemas que tem. Ora bem. E acabou. Sem querer induzir em risco quem está do outro lado e que nos está a ver e que confia cada vez mais no pé de meia, temos que dizer isto, que o trabalho é vosso, que fazem essa credibilização. Se eu te perguntasse, no próximo ano é expectável que o fundo possa subir outros 30%, isso é exagerado? É.
Eu diria que é. Se eu olhar para o histórico das ações, da valorização do índice americano de ações, o S&P 500 valorizou à volta de 10% ao ano. Portanto, se eu tenho um fundo que investe maioritariamente em ações, eu espero que a média do meu fundo faça à volta de 10%, 31% no ano. Eu vou ser humilde e vou dizer que é muito complicado fazer em 2024 ou noutro ano qualquer. Pedro, e vocês? Também, 23% é dificilmente repetível, não é? Em 2024. Principalmente em anos seguidos. E se ocorrer em 2024, 2025 seguramente não ocorrerá, porque isso significaria que estaríamos sempre a duplicar e a capitalização dos mercados aumentaria substancialmente. Achamos também, no nosso caso, que à volta de 7% ao ano seria já muito interessante, e porque estamos a falar de um fundo, os fundos, nós temos 17 fundos, mas muitos deles estão diversificados, e temos provavelmente uma exposição de 50% dos Estados Unidos, 40% da Europa, e por isso, tendo em combinação a Europa, os Estados Unidos e mercados emergentes, achamos que 7% é muito interessante. E este ano também, verdade seja dita, estamos a recuperar o que perdemos o ano passado, porque o ano passado foi bastante negativo para as ações e obrigações, ou seja, não tivemos refúgio por conta da subida dos juros. Este ano não, estamos a ver já a inversão da política monetária e por isso somos beneficiados de ambos os lados, ações e obrigações, e achamos que em 2024 também, seja ações e obrigações vão subir, agora provavelmente vai ser um ritmo diferente, até pelo que o Francisco disse, o mercado já está a correr, a antecipar, porque as pessoas têm o medo de perder a oportunidade, e estas subidas muito íngremes depois normalmente podem-se pagar, nem que seja em tempo, em consolidação, ou seja, o mercado pode lateralizar. Tu tens falado com alguma frequência na oportunidade que representam as obrigações. Esta oportunidade mantém-se para 2024? Eu acho que se mantém para 2024. Já foi maior, quando nós começámos a falar em outubro, era muito substancial. Aliás, quando as taxas de juros nos Estados Unidos, as taxas de 10 anos estavam a 5%, nós tínhamos um fundo de obrigações que a rentabilidade esperada era 6% ao ano nos próximos 5 anos. Se nós perspectivarmos que a inflação vai estabilizar nos 2%, temos nos próximos anos um potencial de ter um rendimento positivo, ou seja, um rendimento real positivo, que não tivemos nos últimos, se calhar, 15 anos, com taxas de juros negativas e com a inflação a rondar o 0 a 1 e poucos %. Ou seja, eu acho que os próximos 3 a 4 anos vão ser muito interessantes, mesmo para os investidores mais conservadores, que sempre olham para o certificado de aforro ou para os depósitos a prazo, para virem para o mercado e para procurarem estas soluções mais conservadoras. Claro que não dão os 20% nem os 30%, mas que eu acho que vão conseguir ter rentabilidades até superiores às do certificado de aforro, não só porque os juros subiram, mas também pelo efeito matemático, que à medida que os juros descem, há uma subida no preço das obrigações. Por isso, eu acho que nos próximos 2 anos teremos o efeito do preço e nos próximos 3 anos o preço e o cupão, que é o juro que é pago pelas obrigações. Francisco, obrigações continuam a ser uma boa oportunidade em 2024? Vocês não têm o fundo de obrigações? Não, nós temos o fundo de obrigações, mas sabemos da coisa e aconselhamos clientes. Pois já, vocês ainda fazem aconselhamento de investidores. Não investimos em obrigações diretamente, aconselhamos fundos de terceiros, mas temos que ter uma visão sobre obrigações. Quer dizer, este argumento é claro, há décadas, há uma década pelo menos, que as taxas de juros das obrigações não estavam tão altas como estão hoje. Aquilo que eu acho que pode acontecer, e já temos visto este ano, é que, por todas as razões macroeconómicas que nós falámos aqui, a volatilidade vai, por definição, aumentar. E aquilo que eu acho que o investidor deve olhar em 2024 e 2024 para a frente é que nós estamos num mundo em que aquilo que se chama o stock selection, ou seja, a pessoa que escolhe o investimento, seja uma ação concreta ou seja uma obrigação, é aquilo que vai funcionar, que foi o que não funcionou nos últimos 10 anos, porque nós estamos a chegar a um tempo em que se vai começar a distinguir o trigo do joio, ou seja, quando as taxas de juros estão baixas, as empresas más, como demos más, não quero agora dizer que a Farfetch é uma empresa má, mas as empresas que têm balanços maus subiam porque as taxas de juros estavam baixas. Claro. Numa inversão de ciclo, e o que é que os gestores ativos tentam fazer? Escolher as melhores. Mas se todas sobem, e se eu compro um ETF ou um fundo indexante,
Eu, como gestor ativo, vai ser muito difícil de bater o índice. Exato. O que eu acho que este ciclo de certeza vai trazer, não sei se para o ano vamos subir ou vai descer, as obrigações vão valorizar ou as ações vão desvalorizar, não é isso que eu sei. O que eu sei é que este ciclo que vai trazer é para pessoas que escolhem e escolhem bem cada uma das linhas de investimento, essas vão bater aquilo que aconteceu antes, que eram os índices no geral. O que, no final, reforça um conceito que é um mantra aqui do Pé de Meia e do canal Acordo de Dinheiro, que é: não invista a pensar que vai ganhar no próximo ano ou que vai ganhar nos próximos 2 anos. A nossa luta em matéria de investimentos é 10, é 15, é 20. Isso é um princípio básico do Pé de Meia, certo, Pedro? Até aos 80 anos. Até aos 80 anos ou mais. Começou aos 9 anos, está com 90 e poucos e, aliás, a fortuna dele foi feita nos últimos... 90% da fortuna é feita nos últimos 20. Ora, é isso mesmo. Ou seja, comprar e manter, não é? Ou seja, ele teve 60 anos à espera do efeito de capitalização que foi exponencial. 60 anos já era rico. Sim, não era bilionário, mas era rico. Bom, ouviu aqui o conselho e a conclusão final. Nós não nos preocupamos aqui em fazer aconselhamento. Primeiro, de ações isoladas, não fazemos isso. E recomendamos que você não faça, porque é muito difícil, como disse o Francisco Carneiro já várias vezes aqui, em eventos que nós fizemos, é muito difícil ganhar dinheiro e ser rico porque fazer day trading. Em segundo lugar, precisamente porque estas variações podem ocorrer em qualquer altura, não invista a pensar no próximo ano, invista a pensar nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Pedro Lino, espero que termine o ano muito bem, o mesmo para ti, Francisco. Obrigado. E esperemos que no próximo ano as coisas corram ainda melhor. Nós seguramente sabemos uma coisa: vamos contar com estes senhores para nos ajudar a perceber muita coisa do mercado de capitais no próximo ano. Muito obrigado e sempre com esta preocupação: poupar para investir. Para o final, antes de irmos embora, quero só recordar que o Pé de Meia tem o apoio da Blue Crow, da Optimize, da AppFip e ainda ajuda à produção de Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado.